gente. Eu estou aqui com o professor Ricardo Gimenez, que é professor do Instituto Federal em Catanduva e é também um dos editores do blog O Calçadão. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professor Antônio Alberto, tudo bem? Estamos aí. Muito bem. Ricardo, com todos esses problemas que nós estamos vivendo aí, né? Da pandemia, crise sanitária, crise econômica, os problemas no mundo, os problemas nacionais e, naturalmente, os problemas locais, eu mesmo tenho muitas dúvidas e sinto uma necessidade de ouvir as pessoas, né, para a gente definir caminhos e até as condutas pessoais, né, nesse momento tão conturbado. E no momento também que há muita confusão na comunicação, né? Eu vejo que na internet você tem muita notícia contraditória, você tem um volume embaraçoso de informação, você tem fake news. Não bastasse a internet, temos também o problema de algumas autoridades, altas autoridades da República, né, se também contradizendo, trilhando caminhos contraditórios, etc. De modo que eu imagino que boa parte da sociedade brasileira está vivendo este momento, né, com muita ansiedade, com muitas incertezas, né, o que gera um certo estresse, e quando a gente tem a necessidade, a vontade de fazer alguma coisa para superar esse quadro, eu acho que o conhecimento é uma arma, um instrumento valiosíssimo. Eu tenho procurado conversar com as pessoas que, eu sei, têm informações verdadeiras e confiáveis e mais do que isso, pessoas que sabem contextualizar as informações, né? Generalizar, extrair as conclusões e tal. E você é uma dessas pessoas que eu sempre gosto, né? E gostaria de ouvir mais uma vez sobre esse quadro geral, né? Como é que você está vendo esse quadro de tumulto, de nebulosidade, de informação, contra-informação? Como você é afetado também por isso? Ah, sim, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo papo com você. Você tem se colocado, acho, de uma maneira muito importante nesse momento tão difícil, onde a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Todo mundo. E nesse momento complicado, onde se exige uma postura mais proativa, uma postura de mais enfrentamento, eu quero te parabenizar por essa sua atitude de se colocar à disposição de fazer esse debate, de se colocar à disposição de dialogar com o povo de Ribeirão Preto, dialogar com as pessoas e fazer um enfrentamento com a experiência daquilo que você traz na sua vida. Acho que isso é muito importante para todos nós e muito importante para a cidade de Ribeirão Preto. Então, eu queria primeiro te agradecer e agradecer a oportunidade de estar aqui de novo para aprender um pouco com você. Você sabe que eu sempre falo isso, todas as vezes que estamos juntos, da oportunidade de aprender com a sua experiência e com os seus conhecimentos. Professor, todo mundo está angustiado. Eu estava conversando agora há pouco com professores do Instituto Federal, que nós estamos numa situação muito angustiante por conta de não sabermos até quando vai a suspensão das aulas, na verdade, em qual cenário que a gente está inserido. Então, todo mundo está muito angustiado. E isso passa para os alunos, para os professores e para todo o conjunto da população. É complicado, né, a gente fazer uma análise, porque eu acho que a chegada dessa pandemia ela acabou jogando por terra muita coisa. Mas o fato é que a gente já estava em crise antes, né? A gente já estava em crise antes do vírus. O vírus só escancarou, porque ele destruiu muitas coisas que ainda eram maquiagem, né? Um processo que já estava corroído. Eu costumo dizer, nas conversas que estou tendo com os professores do Instituto Federal, nos grupos que eu participo, no próprio Blog Calçadão, que a gente tem que tentar, de uma maneira, talvez isso, os pensadores, né? Quem está tentando analisar isso, compreender não só onde nós estamos agora,
Mas por que a gente chegou até aqui? Você disse aí sobre a guerra da desinformação, a gente colocou essa guerra da desinformação no nosso último resumo da semana, mas a guerra da desinformação não é agora com o vírus, né? Ela já vem de antes, né? O próprio presidente da República foi eleito na guerra da desinformação. E ele já foi eleito dentro de um cenário de completa deslegitimação, caiu aqui, né? De completa deslegitimação das instituições, da política. Nós estamos vivendo um momento complicado. Eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu acho que a saída, qualquer saída que a gente tente achar agora, vai depender muito de como a gente compreende do porquê estamos aqui, né? E de como chegamos até aqui, né, professor? Porque, Ricardo, como você disse, nós já vimos mergulhando aí num cenário de crise, né? Desde a crise econômica de 2008, lá com o problema da subprime nos Estados Unidos, a quebra lá do sistema financeiro simbolizado no Lehman Brothers, e depois a crise também gerada pela ascensão da extrema-direita no mundo todo, né? A eleição de líderes autoritários, como acabou ocorrendo em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, né? A crise política é representada aí por essa ascensão da extrema-direita, que é contra a democracia, né, por definição, e a crise política também que levou alguns golpes aqui na América Latina, né, contra Manuel Zelaya, o Fernando Lugo no Paraguai, o Evo Morales na Bolívia, aquela pressão e resistência do Maduro na Venezuela. Então, você tinha esse cenário de crise econômica, né, de crise política. O cenário aqui na América Latina, no Brasil e mundo, estava preocupante, né? Eu vi assim uma proliferação intensa de obras, livros e artigos sobre a crise da democracia, né? O risco da democracia. Alguns chegavam a falar na morte da democracia, né? E não bastasse tudo isso, veio uma crise sanitária, né? Com um vírus tão destruidor como esse. Né? Não tem aquela alta letalidade, mas ele tem um potencial de contaminação muito grande, a ponto de fazer colapsar sistemas de saúde e tal. Então, é uma coisa complicada. A gente, portanto, chegou num quadro desse. Né? E no Brasil, para piorar, né, nós não temos liderança, né, para conduzir o enfrentamento dessa crise, né, no plano federal, de modo que você pudesse harmonizar o discurso e as ações, sobretudo. Né? Você vê que o presidente da República bate cabeça com o ministro da Saúde. Ontem mesmo eu vi a entrevista do ministro da Saúde dizendo que o povo está perdido, não sabe se segue o presidente ou se segue o ministro. Se eu ouvir isso no olho de uma crise dessa, né, no meio da crise, no meio da escuridão, as lideranças dizendo isso, os nossos liderados estão perdidos porque nós estamos batendo cabeça, para mim é uma coisa surreal, né, cara? Nessa hora você precisa firmeza e clareza, os caras próprios confessam que eles não proporcionam isso para a população. Eu classifico o Bolsonaro, professor, como fruto do nosso fracasso. A gente precisa entender isso. Nós fracassamos e o Bolsonaro é fruto disso. Aqui no Brasil, né? Como Donald Trump pode ser o fruto do fracasso nos Estados Unidos, outras lideranças de extrema-direita, toda essa ascensão da extrema-direita no mundo, da anticiência, desse radicalismo quase que genocida e suicida, né? Eu classifico como fruto do nosso fracasso. Que fracasso? Um fracasso da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que respeite os direitos, você que tanto nos ensina a respeito da questão dos direitos humanos, né? O fracasso da sociedade, principalmente aquela sociedade que se colocou como uma construção do pós-guerra, né? Onde todo mundo achava que ia ter emprego, que ia ter direitos, que ia ter um estado de bem-estar social para sempre, que ia ter um emprego com bons salários, que você poderia planejar a sua vida pessoal e a vida dos seus filhos. Toda essa sociedade que de uma forma foi planejada no pós-guerra, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, da questão dos direitos humanos, da construção do bem-estar social, daqueles anos que se chamou, né, e ainda se chama dos 30 anos dourados do capitalismo, né, e a própria utopia socialista, a construção real do socialismo, por outro lado, tudo isso ruiu, né, de certa forma.
E eu acho que o Bolsonaro é fruto dos nossos fracassos, é fruto daquilo que a gente construiu até então. E de uma forma ou de outra, a partir de 2008, de uma maneira mais acelerada, abriu essa janela de oportunidade, como já aconteceu na história outras vezes, a própria ascensão do fascismo e do nazismo aconteceu numa janela dessa, né, de fracasso também da sociedade do ponto de vista de construção. E agora nós temos que lidar com esse fracasso. O Bolsonaro vai entregar aquilo que ele é. O Bolsonaro sempre foi isso, né? Só que durante muitos anos da vida dele, ele foi um deputado federal, nem do baixo clero, ele foi um deputado federal dele mesmo, e ele sempre falou e sempre defendeu tudo isso que ele está representando. Só que durante muitos anos ele se manteve no gueto das pessoas que gostavam daquilo que ele falava. De um certo período para cá, ele se transformou com esse mesmo discurso, com essa mesma postura, num líder nacional. Então, isso diz muito mais sobre nós, enquanto sociedade, do que sobre o próprio Bolsonaro, porque ele é exatamente o que ele é. A sociedade foi que mudou. A sociedade que agora o reconhece como uma liderança. E ele está entregando aquilo que ele é, ele está entregando exatamente aquilo que ele sempre foi. E nós precisamos tentar, primeiro, nos conscientizarmos disso, de que o Bolsonaro, aqui no Brasil, né, é fruto dos nossos erros, é fruto do nosso fracasso, e acho que a partir disso buscar a reconstrução, professor. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta difícil, mas é uma ansiedade de todo mundo, né, inclusive minha. Eu ouço muita gente dizer e escrever sobre como é que será o mundo e nele o Brasil depois dessa pandemia. Quer dizer, nós estamos entrando nela, parece ser um pouco cedo falar qualquer coisa com muita segurança, mas é natural que as pessoas tenham ansiedade de querer saber o que vem depois do flagelo, da tormenta, do nevoeiro, né? Por um lado, eu vejo gente otimista, dizendo, olha, não, o mundo vai melhorar, né? Do ponto de vista de alguns valores humanos, né? Da solidariedade, da harmonia, do esforço conjunto, da percepção de que somos frágeis e somos, portanto, mais iguais do que nós imaginamos. Por outro lado, vejo gente que não tem tanta otimismo com relação a isso, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas tem muita gente pensando sobre isso. O que você imagina que vem aí depois dessa turbulência? Olha, eu estou aqui nas minhas mãos, eu assisti a primeira entrevista que você deu no rádio, agora que você está começando a sua caminhada de debate com o Ribeirão Preto, e você falou lá na entrevista, se eu não me engano, foi no programa do Morandini, você falou que você pensa numa cidade para as pessoas, né? E aí eu estou aqui com o livro do Jangal, Uma Cidade para as Pessoas. Eu estava lendo esses dias, né? Por conta exatamente de pensar sobre isso. Eu não sei se é tão fácil assim a gente pensar no mundo do posterior, porque nós estamos no olho do furacão. Mas algumas coisas já se colocaram, né? Por exemplo, o fracasso completo do sistema neoliberal para poder enfrentar um processo de pandemia. O sistema neoliberal já vinha fracassando, mas era um fracasso paulatino, mais devagar, ia demorar muito tempo para chegar numa situação de crise aguda. E o vírus simplesmente desmontou o sistema neoliberal. Só que o sistema neoliberal é muito poderoso, o sistema financeiro é muito poderoso. A gente vê as próprias atitudes do governo, né? 1,2 trilhão de reais para os bancos e 147 bilhões para a população e para o setor empresarial. Então, o neoliberalismo ainda está muito arraigado, apesar dele ter fracassado completamente nesse período de crise. Abre, obviamente, uma oportunidade de você colocar um outro pensamento, né? Um pensamento de cidade para as pessoas, por exemplo, que rompe com essa lógica toda, né? Você pensar uma cidade para as pessoas, você pensar uma cidade mais participativa, mais inclusiva, com direitos, rompe completamente com tudo aquilo que a gente vinha construindo ao longo dos últimos 30 anos e que se mostrou fracassado agora. Mas tem muita gente pensando, por exemplo, eu estava lendo esses dias, inclusive pensando naquilo que você tem falado, nas suas declarações. Eu estava relendo um pouco sobre o Norberto Bobbio, que é um defensor dos direitos humanos, né? E pensando o que ele pensaria hoje, né? Dessa situação. Estava lendo um pouquinho sobre o Slavoj Zizek, que tem dito muito, que tem pensado muito a respeito de como que será o porvir, né? Eu acho, professor, para ser muito sincero, que a gente não pode ter muito otimismo diante de uma realidade onde a gente não tem um pensamento, uma utopia
uma construção coletiva para colocar no lugar. Se você pode pensar, por exemplo, no campo marxista, nós não temos mais nenhum partido marxista, nem uma organização marxista. A social-democracia, o seu estado de bem-estar social, a gente também tem muito enfraquecido. Então eu vejo assim, o neoliberalismo fracassou completamente porque realmente não dá conta de uma crise como essa, uma crise que exige o Estado estava completamente destruído por conta das políticas neoliberais, mas para colocar algo no lugar precisa ter algo construído, precisa ter movimento, precisa ter organização, precisa ter utopia, precisa ter pensamento, e eu não vejo nenhuma força colocada nesse sentido. Eu acho que todo mundo está muito batendo cabeça. Então, nesse momento, a situação está totalmente em aberto. Nós podemos caminhar tanto para uma saída mais progressista, mais humanista, mais à esquerda, mais de construção coletiva e de recuperação de direitos, mas também nós podemos caminhar para um sentido de mais autoritarismo, de mais fascismo, de mais saída obscura, obscurantista e anti-ciência. Nesse momento, professor, para ser muito sincero, eu acho que nós estamos empatados no meio de campo ali, no escuro, e sem saber muito para onde ir. Essa é a minha visão agora. A única coisa que a gente tem claro é isso que você falou, né? O discurso da austeridade fiscal desmoronou, né? Do Estado mínimo, do Estado ausente, da intensificação das privatizações, superávit primário, ajuste de contas, responsabilidade fiscal, tudo isso, né? Como a gente já sabia, que era um crítico desse modelo, como a gente já sabia, isso era uma ilusão, ou melhor, um ardil, né, para propiciar o ganho de poucos com o custo de muitos. A gente já sabia disso, precisou um vírus trombar com um planeta aí, como aquele meteoro lá trombou em Yucatán, no México, e provocou a destruição em massa dos dinossauros. Eu acho que o dinossauro da vez é o austericídio, o neoliberalismo, né? Isso me parece algo claro, embora eu diga isso com certo receio, porque você sabe que o capitalismo, sobretudo o capitalismo financeiro, ele sabe se reinventar, né? De modo que isso não dispensa a nossa luta, né? É aí que eu acho que a gente tem que ter clareza, né? Não adianta esperar que depois de uma crise sanitária e humanitária como essa, as coisas vão melhorar. Uma coisa é você esperar, outra coisa é você ter esperança, né? Esperar é desmobilizador, você acha que as coisas vão acontecer. Agora, quem tem esperança faz acontecer, né? Então, eu acho que nesse momento nós precisamos ter clareza que a nossa luta ela pode ter mudado, né? Ela não triunfou, ela continua, né? Que a luta é pela construção de uma sociedade então mais igualitária, mais justa, mais pacífica e, portanto, uma sociedade muito diferente dessa propiciada até aqui pela evolução do capitalismo moderno, né? E eu olho para trás e vejo outras crises assim sanitárias, né? Você vê, o capitalismo ele já atravessou pandemia de varíola, de sarampo, febre amarela, cólera, gripe espanhola, e não saiu melhor dessas coisas, né? Você vê que mesmo na gripe espanhola que atingiu o mundo, e inclusive o Brasil, devastou o Rio de Janeiro, São Paulo, nós tivemos até um presidente que morreu na crise, né? Que foi o Rodrigues Alves. Mesmo depois da crise espanhola, menos de 20 anos depois, o mundo estava fazendo uma guerra do tamanho do mundo. E a própria Espanha, que deu nome à gripe, né, não porque tenha sido a origem, o epicentro da gripe, mas porque ela foi quem alardeou mais a epidemia no mundo, a própria Espanha, logo menos de 20 anos, fez uma guerra civil que matou mais do que o vírus da influenza, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque a humanidade não melhora assim num passe de mágica ou no impacto de um meteoro, não, né? Isso quer dizer que temos de ter esperança, né? Não ficar esperando e continuar com a luta, né? Que é essa luta que a esquerda do mundo todo, inclusive no Brasil, meu ver, heroicamente, né?
tem feito por aqui, né? Você não acha que é por aí, Ricardo? Com certeza, não existe espontaneísmo. E, aliás, eu acho que hoje, essa extrema-direita autoritária, anti-ciência, né, terraplanista, ela está, do ponto de vista de instrumentos, mais preparada do que a esquerda. E a esquerda precisa correr, né? E a janela de oportunidade está aberta. O que nós precisamos, professor, de fato, é uma proposta concreta, uma agenda concreta. E que essa agenda possa unificar aqueles que hoje estão olhando para o processo que nós estamos passando e enxergando corretamente esse processo como um processo de destruição daquilo que fracassou e de necessidade de se construir algo no lugar, porque se você não constrói algo no lugar, o que vai ocupar é exatamente essas forças que se movimentam na base da descredibilidade da política, se movimentam na base da desesperança, se movimentam na base da ausência de projetos que valorizem o ser humano, que valorizem a justiça, que valorizem a sociedade. Esse movimento de extrema-direita, ele caminha no caos, ele caminha na destruição, ele caminha exatamente na ausência de coisas que unifiquem as pessoas, que valorizem os direitos, né? Então, é necessário colocar algo no lugar. Eu acho que o mundo inteiro tem se movimentado, o mundo inteiro tem tateado no escuro, principalmente, por conta que, como a gente colocou aqui mais cedo, um pouquinho antes agora, tanto o sistema capitalista de estado de bem-estar social quanto o socialismo real fracassaram durante o século XX e início do século XXI. Essa é uma verdade que às vezes dói em algumas pessoas, mas eu coloco isso de maneira clara, né? É um fracasso total daquilo que a gente estabeleceu como utopias e como lutas no século XX depois da guerra. Então, esse espaço está aberto. O importante é que a gente tenha condições de ocupar esse espaço, né, e fazer o enfrentamento correto. Eu acho que na Europa tem tido posicionamentos muito importantes. Eu acho que no próprios Estados Unidos tem crescido um movimento muito importante de defesa da justiça, da valorização dos direitos, da valorização do trabalho em frente ao capital. O próprio crescimento de uma figura como Bernie Sanders, com potencial real até pouco tempo, de disputar de fato uma candidatura pelo Partido Democrata, é um sinal importante. Aqui tem sinais muito importantes vindo da América Latina. Eu acho que a Argentina é um exemplo muito importante para a América Latina, que nos dá esperança de que algo diferente possa estar acontecendo, que a Argentina não está entrando nesse emaranhado, nesse caminho obscuro da anticiência e do bolsonarismo, né? Que, na verdade, alguns governos aqui da América do Sul, e o Brasil entre eles, não são, na verdade, governos soberanos, né? São escritórios avançados da Casa Branca do Trump, né? E a Argentina parece que vai num caminho diferente. Então, assim, é uma esperança que a gente pode trazer, inclusive para um debate mais local, professor. Inclusive trazer essa esperança, essa capacidade de tentar construir coisas novas e fazer um debate agregador, um debate diferente, inclusive no nosso nível, no nível municipal. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na unidade e na construção do local para ajudar a transformar o global. A gente está antenado naquilo que está acontecendo no mundo, tem coisas sendo discutidas ainda de maneira muito tênue, essa unidade de um campo progressista, democrático, de pensar um novo tipo de sociedade, né? Mesmo que seja dentro dos marcos do capitalismo, obviamente não reproduzindo o que foi o estado de bem-estar social, mas dentro desse conjunto de direitos, mas restabelecer isso aqui no local, discutir isso aqui na cidade, discutir saídas para o município, para os bairros, para as pessoas, né? Que as pessoas possam gostar mais das outras, que possam valorizar mais os espaços de democracia, os espaços de participação, os espaços de garantia de direitos. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente está no olho do furacão, o pior ainda está por vir, mas nós temos espaço, janela de oportunidades, temos lideranças, temos coisas importantes acontecendo no mundo que nós precisamos estar antenados e trazer tudo isso para o nosso debate local. E aí eu acho importante a colocação de uma figura como você, professor Antônio Alberto, com a sua experiência, de se colocar à disposição de fazer esse debate, de se colocar à disposição de trazer pessoas que possam construir e que possam fortalecer isso aqui no nível de Ribeirão Preto, que a gente possa contribuir com o local. Eu acredito muito nisso. Ricardo, eu creio que por uma limitação de tempo, a gente já esteja caminhando para alguma conclusão, né? Eu gostaria de falar, assim, expor um pensamento meu, às vezes tem até um aporte teórico, aquela mania de professor que você também é, né? Eu queria ouvi-lo a respeito disso, né? Nós temos a clareza de que estamos vivendo um momento de crise, né?
nem precisa dizer isso, é um truísmo, né? Mas aquela crise tipicamente pensada por um grande pensador italiano, que foi o Antônio Gramsci. Ele dizia que a crise ela se instala exatamente no momento em que o velho, né, o mundo, a sociedade, o Estado, o velho já não dá respostas adequadas para as demandas atuais, ou seja, anquilosou, esclerosou, e o novo ainda não está pronto para entrar no lugar. Então, nós estamos vivendo nessa encruzilhada aí do envelhecimento do velho e da imaturidade do novo. Aí é que gera a crise, os dilemas e esse nevoeiro. É natural, você tem que pensar e achar saídas no meio da crise. Com um recuo histórico aí de alguns anos e tal, talvez a gente olhe para hoje com mais clareza. Mas o duro é pensar no meio da crise. E uma outra questão que também o Antônio Gramsci falava, eu sou bastante influenciado pelo pensamento dele, né? E que você falou também, que nós precisamos pensar o geral, mas agir a partir do local. Ou seja, nós temos de ter os olhos no horizonte, né? No global, né? Porque senão você perde o rumo, a orientação, mas temos de ter a consciência que qualquer mudança lá no global, no geral, ela começa aqui onde você tem os pés, né? E as mãos, para andar e botar a mão na massa, né? Ou seja, no local. Em relação a isso, é uma coisa que eu já sempre falei muito antes do coronavírus, né? Eu devo ter escrito em algum desses textos aí, ensaios, agora precisaria procurar, né? Mas eu achava que, diante da crise da democracia liberal representativa burguesa, né? Que parece uma coisa evidente, né? Que também o mundo todo vinha dizendo, e não só o mundo acadêmico, mas inclusive e sobretudo o mundo do povo, né? O mundo popular que vem rejeitando os partidos, a política, os políticos e dizendo que não nos representam, etc, etc. Até antes da agudização dessa crise, em algum lugar eu devo ter falado e certamente escrito, é que a gente precisava recuperar aquele princípio de comunidade do Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual a democracia não é essa coisa... Ele próprio falava, né, la volonté générale, ou seja, a vontade geral, né, e que não era a somatória da vontade de todos, mas tinha uma vontade geral. Só que esta vontade geral ela era gerada pela comunidade, e não de cima para baixo. Ou seja, pela intervenção da comunidade nas questões políticas e, sobretudo, pela decisão da comunidade. O que lembrava um pouco aquela democracia dos gregos, da ágora, né? O povo lá decidindo e tal, mas não tem nada a ver com a democracia dos gregos. É ainda uma democracia moderna, diferente, mas a partir da comunidade, né? E o princípio comunitário era justamente esse, né? O de que as decisões devem ser tomadas nas comunidades e diretamente pela comunidade, sem a interposição dos intermediadores que às vezes se desviam da vontade da comunidade. Então, isso implica a valorização local, né? A ação local, ou seja, da comunidade local. Quando você levantou aí essa questão de que eu disse que Ribeirão, as cidades precisam ser para as pessoas, eu sempre falo isso pensando muito nesse princípio de comunidade, né? As pessoas decidindo, as pessoas usando, corrigindo os seus caminhos, né? A partir do local. Portanto, isso não quer dizer um municipalismo, né? Não estou pensando ainda aí o papel do Estado, não, o papel da sociedade, né? E que o Estado, então, depois teria de reunir, sintetizar e canalizar essas decisões e ficar sujeito às revisões, né? Então, primeiro, de baixo para cima, essa ação comunitária, né? É assim que eu penso quando eu falo
numa cidade para as pessoas, né? Não apenas com o governo fazendo coisas para as pessoas, mas as pessoas fazendo coisas também junto com o governo, né? Isso hoje a gente traduziria como no fortalecimento dos conselhos, fortalecimento de mecanismos como o orçamento participativo, de mecanismos como proposta de lei municipal, né? Como recall, revogação de mandato, fazer mais plebiscito, consulta, audiência pública, etc., de modo que a comunidade pudesse decidir seus rumos, seu destino, né? Desse emaranhado aí, Ricardo, o que você diz? Olha, perfeito, concordo totalmente. Acho assim, para encerrar, porque eu sei que o tempo na internet é um tempo curto, tem duas coisas que eu acho que nós temos que. A gente não sabe ainda, estamos construindo o que vai ser, eu acho que tem que ser construído, mas são duas coisas que nós não podemos abrir mão. A primeira delas são os direitos humanos, professor. Acho que essa é uma conquista que, qualquer que seja a saída que se dê, ela precisa ser mantida. Os direitos humanos, em todas as suas gerações, elas precisam ser confirmadas como valores universais e de um novo humanismo, né? Um humanismo transformador que a gente vai ter que dar conta de construir daqui para frente. E para resgatar a legitimidade dos direitos humanos e para resgatar a legitimidade da política, que também é outra coisa fundamental, porque você costuma dizer, e é correto, sem a política a resposta é a guerra, então nós precisamos valorizar os direitos humanos como valores universais de qualquer tipo de sociedade que a gente queira minimamente digna de ser chamada como sociedade e resgatar a política. Isso o ponto para começar isso é resgatar a participação popular, porque a democracia meramente representativa, aquela que a gente construiu até agora, ela não deu conta, ela foi engolida junto com a crise. E nós precisamos construir uma democracia participativa. Não é uma democracia direta, mas uma democracia participativa. Tem até a opção de ser uma democracia direta, essa que vai abolir, por exemplo, os deputados e os representantes eleitos e o povo decide por assembleia. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo uma democracia participativa, onde você tem a mescla, né, de representação política, mas cada vez mais com controle social, com possibilidade do povo poder interferir nesses mandatos, de interagir mais com esses mandatos, mas também elementos de participação direta, conselhos, plebiscito, né, e projetos de lei popular. Então, eu acho que é nesse sentido, é valorizar os direitos humanos e valorizar a política. E a gente só vai conseguir fazer isso dentro de um conjunto que propicie a sociedade a participar mais diretamente, que participando mais diretamente, ela consegue resgatar esses valores de maneira natural, porque ela vai poder perceber, por exemplo, que uma comunidade, o que uma comunidade precisa, por que as pessoas estão ocupando, buscando moradia, por que as pessoas estão ocupando, buscando terra, por que se precisa de um sistema de saúde público, por que se precisa de uma educação pública, tudo isso, ninguém tem que falar para as pessoas, elas têm que sentir, e elas só sentem isso a partir da participação. Então, eu acho assim, nenhum projeto vai poder, se realmente quiser resgatar a valorização dos direitos humanos como condição essencial e o resgate da política como instrumento de participação, sem a participação direta da sociedade. Então, nós temos que construir a partir de agora, professor, uma democracia cada vez mais participativa, porque a democracia meramente representativa, ela foi engolida junto com a crise que engoliu o neoliberalismo e engoliu tudo isso aí e nos deu o Bolsonaro de presente que nós vamos ter que lidar, resolver e tocar em frente. Muito bom, cara. Eu vejo que nós temos algumas convergências aí de pensamento. Eu tenho falado em democracia comunitária, sabe? Ótimo. E traduz essa ideia de democracia participante, né? De democracia com um quê de democracia direta, né? E a ação deve ser local, né? Eu agradeço muito, Ricardo, a sua contribuição, que é sempre muito lúcida, né? Muito crítica e é, sobretudo, independente, né? Livre, né? Não tem, digamos assim, tutor, né? Fala o que pensa, quando pensa, sem procurando a verdade, sem se incomodar em agradar ou desagradar alguém, né? Eu pretendo fazer mais desses diálogos aí para aprofundar essa ideia de democracia participante, comunitária, né?
como uma alternativa para o modelo de Estado liberal, burguês e, sobretudo, neoliberal, que parece ter desmoronado com esse impacto do coronavírus, né? Eu acho que temos de repensar esse papel do Estado, da sociedade. Certamente não é o papel que o Estado e a sociedade vinham exercendo até agora, né? Muita gente já está olhando para um modelo keynesiano de social-democracia, de Estado mais assistencialista, de bem-estar. Eu reconheço isso, mas ainda é um modelo capitalista e a gente sabe para onde que ele marcha, né? Acaba levando para acumulação, para pauperização, exploração do trabalho, exploração da natureza, etc. Então, eu acho que chegou o momento, né, de nós pensarmos, como no século XIX, né, começaram a pensar um Estado não capitalista, né? Eu acho que chegou o momento de nós pensarmos algo para além da simples social-democracia do modelo keynesiano, usar um pouco mais, né, Ricardo? Exatamente, professor. Eu que te agradeço. Você sabe que você pode contar comigo na hora que você precisar. Eu apoio a sua luta, não porque você está começando uma caminhada nova a partir de agora, mas já te conheço antes e acredito naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você fez. E estou à disposição sempre que você precisar e você sabe que vai contar comigo agora e para frente. A gente vai estar junto, porque a gente está junto num barco e nós precisamos remar esse barco para frente. E esse barco precisa ter direitos humanos, precisa ter justiça, precisa ter participação das pessoas. E eu acredito nisso. Eu sei que você acredita também. E a gente vai continuar na luta. Eu que te agradeço muito por esse espaço, professor. Muito obrigado, Ricardo. Eu agradeço também aos nossos amigos que nos acompanham aqui neste bate-papo pela rede social. Muito obrigado.